Você já sentiu como se acordasse cansado? Antes mesmo de os seus pés tocarem o chão, a mente já dispara numa velocidade assustadora, trazendo à tona a lista de problemas, as contas a pagar, as conversas difíceis que precisam acontecer, o peso das expectativas. É um caos silencioso, que se instala um nó na garganta que te lembra que o dia de hoje será mais uma batalha. Você se levanta, entra no piloto automático, toma seu café enquanto a ansiedade cresce e se lança na correria da vida, sentindo-se um passo atrás antes mesmo de começar. Milhões de pessoas vivem exatamente assim, dia após dia, acreditando que essa é a única maneira de viver. Elas lutam com as próprias forças, buscam soluções em todo lugar, mas terminam cada noite exaustas, frustradas e se perguntando por quê. Apesar de todo o esforço, a paz parece tão distante. Mas e se eu te dissesse que existe um código que pode quebrar esse ciclo? E se eu te dissesse que as pessoas mais fortes, resilientes e verdadeiramente vitoriosas que eu já conheci não são as que têm mais dinheiro ou menos problemas, mas as que dominam um único segredo? Existe uma chave, uma única decisão tomada nos primeiros 5 minutos do seu dia que tem o poder de redefinir todas as horas seguintes. Hoje nós vamos descobrir essa chave juntos. Muitos de nós aprendemos desde cedo a sermos reativos. O despertador toca e a primeira coisa que fazemos quase que por instinto é pegar o celular. E nesse pequeno gesto, sem perceber, nós abrimos a porta para o mundo invadir a nossa alma. Nós entregamos os primeiros e mais preciosos momentos do nosso dia para as notificações, para os e-mails urgentes, para as notícias ruins, para a vida perfeita que os outros exibem nas redes sociais. E o que acontece? A nossa paz é roubada antes mesmo de termos a chance de encontrá-la. A nossa força é drenada por uma enxurrada de informações que nos fazem sentir inadequados, ansiosos e sobrecarregados. Nós começamos o dia consumindo o caos do mundo e depois passamos o resto do tempo tentando entender por que nos sentimos tão caóticos por dentro. Nós tentamos lutar nossas batalhas diárias, já feridos pela manhã. O segredo que pode mudar tudo isso é simples, mas profundo. Não comece o seu dia com o mundo. Comece o seu dia com Deus. Eu não estou falando de um ritual religioso, de uma obrigação vazia para marcar um ponto com o céu. Estou falando de um ato de inteligência espiritual. Estou falando da decisão estratégica de estabelecer a fundação correta antes de tentar construir qualquer outra coisa. Pense num capitão de navio. Ele não lança sua embarcação ao mar agitado sem antes verificar o mapa, traçar a rota e se comunicar com a torre de comando. Fazer isso seria loucura. No entanto, é exatamente o que fazemos quando nos lançamos no mar agitado da vida sem antes falar com o nosso comandante. Começar o dia na presença de Deus é o seu ato de traçar a rota. É você dizendo: Senhor, eu não sei o que me espera hoje. Eu não conheço as tempestades que podem surgir, nem os obstáculos que estarão no meu caminho. Mas eu sei que tu sabes. Então, eu entrego o leme deste dia em tuas mãos. Guia-me. Essa atitude de entrega muda tudo. Ela tira o peso esmagador da responsabilidade dos seus ombros e o coloca sobre os ombros daquele que pode carregar tudo. A oração matinal não é sobre informar a Deus sobre os seus problemas. Ele já os conhece. A oração matinal é sobre entregar seus problemas a Ele. É um ato de humildade
que libera um poder sobrenatural. É você reconhecendo: minha força é limitada, minha sabedoria é falha, minha paciência se esgota, mas a tua força, a tua sabedoria e a tua paz são infinitas. Quando você faz isso, você não está adicionando mais uma tarefa à sua manhã ocupada. Você está, na verdade, garantindo a força e a clareza necessárias para todas as outras tarefas. Você está trocando a sua ansiedade pela paz dele. Você está trocando a sua fraqueza pela força dele. Talvez você pense: mas eu não tenho tempo. Minha manhã já é uma loucura. Deixe-me te dizer algo: você não tem tempo para não fazer isso. 5 minutos na presença de Deus podem economizar horas de estresse, de decisões erradas e de conflitos desnecessários. É um investimento que paga os maiores dividendos que você pode imaginar. Não se trata da duração, mas da intenção. Um coração sincero que se derrama diante de Deus por 1 minuto tem mais poder do que 1 hora de orações mecânicas e repetitivas. E talvez você diga: mas eu nem sei como orar. Orar não é usar palavras difíceis. Orar é conversar. É abrir o seu coração com a mesma sinceridade que você conversa com seu melhor amigo. É dizer: Pai, estou aqui. Estou com medo. Preciso de ajuda. Mostra-me o caminho. Hoje eu quero te convidar a experimentar essa mudança radical. Eu quero te convidar a deixar por um momento o barulho do mundo do lado de fora e a descobrir o poder transformador que existe em começar o seu dia com a voz calma e poderosa de Deus. E essa decisão, essa escolha de começar o dia com Deus, se materializa em um ato muito prático: a primeira conversa do dia. Antes de mergulharmos fundo no poder dessa primeira conversa, um pequeno convite. Se você acredita que o seu dia pode ser radicalmente diferente, se você está buscando essa força e essa paz, comente com a palavra vitória, agora mesmo. Não é apenas um comentário, é um ato de fé, uma declaração de que você está pronto para receber o que Deus tem para você. E eu te garanto, fique comigo até o final, porque a oração que faremos juntos hoje tem o poder de destravar algo que você nem sabia que estava preso. Agora, pense nisto com total sinceridade: com quem é a sua primeira conversa do dia? Para a maioria de nós, a resposta é dolorosamente honesta. A primeira conversa é com a tela do celular. Nós abrimos os olhos e, antes mesmo de agradecermos a Deus pelo ar em nossos pulmões, já estamos dialogando com o estresse. Dialogamos com o e-mail do chefe que chegou de madrugada. Dialogamos com a notícia trágica que aconteceu do outro lado do mundo. Dialogamos com a fatura do cartão que acabou de chegar. Dialogamos com a imagem de perfeição inatingível que alguém postou, o que nos faz sentir imediatamente menores, mais pobres, mais inadequados. Essa conversa silenciosa define o tom de todo o nosso dia. É como um músico que, antes de um grande concerto, decide afinar seu violino no meio de uma avenida barulhenta e caótica. O resultado: o instrumento fica desafinado. E por mais que o músico se esforce, a melodia que sairá dele será sempre dissonante, ansiosa, sem harmonia. Quando você escolhe ter a sua primeira conversa do dia com Deus, você está fazendo algo radicalmente diferente. Você está levando o instrumento da sua alma para a sala silenciosa do Maestro do Universo. Você está dizendo: Senhor, afina-me, ajusta as cordas do meu coração, tira as notas da ansiedade,
do medo, da amargura de ontem. Afina a minha mente com a tua verdade, o meu espírito com a tua paz. A oração matinal não é uma lista de supermercado que entregamos a Deus. Não é sobre dizer, Senhor, faça isso, me dê aquilo, resolva aquele problema. Essa é uma visão muito pequena do poder da oração. A oração, em sua essência mais pura, é um ato de alinhamento. É como um navio ajustando sua bússola antes de sair para o mar aberto. Sem essa bússola apontando para o norte verdadeiro, qualquer vento pode te desviar da rota, qualquer tempestade pode te fazer girar em círculos. Deus é o seu norte, e a oração é o ato de calibrar a bússola do seu coração na direção dele. Quando você se alinha com Deus, algo extraordinário acontece. Você começa a ver o seu dia não da sua perspectiva limitada, mas da perspectiva dele. Aquele problema que parecia uma montanha intransponível, da perspectiva do céu, se torna um pequeno obstáculo que a força dele pode remover. Aquela pessoa difícil no trabalho, que antes roubava a sua paz, agora você a enxerga através dos olhos da graça e recebe sabedoria para lidar com ela. Aquela decisão que te paralisava de medo, agora é iluminada pela clareza que só o Espírito Santo pode dar. Você não muda os fatos do seu dia, mas você muda a atmosfera espiritual ao seu redor e principalmente dentro de você. Você para de ser uma vítima das circunstâncias e passa a ser um portador da presença de Deus em meio às circunstâncias. E não se engane o que acontece no mundo espiritual. Quando um filho de Deus se ajoelha para orar, é real e poderoso. A Bíblia nos descreve uma guerra invisível que acontece ao nosso redor. Existem forças que trabalham incansavelmente para te derrubar, para te encher de desânimo, para te fazer acreditar que não há esperança. O objetivo do inimigo é te derrotar antes mesmo de você sair da cama. Ele sussurra mentiras em sua mente enquanto você ainda está sonolento. Você não vai conseguir. Hoje será um dia terrível como ontem. Ninguém se importa com você. Aquele problema não tem solução. E quando você se levanta e vai direto para o caos do mundo, você está inconscientemente concordando com essas mentiras. Mas quando você dobra os seus joelhos, você muda o campo de batalha. Você ergue uma barreira de fogo espiritual ao seu redor. A sua voz em oração silencia a voz do acusador. O nome de Jesus que você pronuncia com fé faz com que as trevas recuem. Cada palavra de gratidão que sai da sua boca é como uma arma que desfaz os planos do inimigo. A sua oração envia uma ordem aos céus e anjos são despachados para lutar em seu favor, para preparar o seu caminho, para te proteger de perigos que você nem consegue ver. É por isso que a oração matinal não é uma opção. É a sua estratégia de guerra mais vital. É você vestindo a sua armadura antes de pisar no campo de batalha. Pense na beleza desta promessa. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. O que isso significa na prática? Significa que Deus te oferece um botão de reset todos os dias. O seu fracasso de ontem, a sua palavra áspera, a sua queda, a sua dúvida. Nada disso precisa te definir hoje. A graça de Deus lavou tudo isso durante a noite. Hoje é uma página em branco limpa pura. E a oração é a caneta
com a qual você convida Deus para ser o autor da sua história neste novo dia. Sem oração, nós pegamos a caneta e, com a mão trêmula da ansiedade e com a tinta escura do nosso passado, tentamos escrever a nossa própria história. O resultado é quase sempre um borrão de frustração. Mas quando oramos, entregamos a caneta ao mestre escritor. Nós confiamos que a história que ele escreverá será infinitamente melhor, mais cheia de propósito e mais gloriosa do que qualquer coisa que poderíamos rascunhar sozinhos. A oração é o seu ato de dizer: Senhor, escreva. Estou pronto para viver a história que tu tens para mim hoje. Essa primeira conversa do dia é um ato de fé que desencadeia uma reação em cadeia. É um ato de dependência que libera a independência do medo. É um ato de humildade que te posiciona para receber a honra de Deus. Você está essencialmente plantando sementes no início da manhã. Quando você planta sementes de gratidão, você colherá um dia de contentamento. Quando você planta sementes de fé, você colherá um dia de milagres. Quando você planta sementes de entrega, você colherá um dia de paz que o mundo não pode explicar. Mas quando negligenciamos essa primeira conversa, nós permitimos que o solo do nosso coração seja semeado com as ervas daninhas da preocupação, da comparação e do ressentimento. E depois nos perguntamos por que a nossa vida parece tão estéril e sem frutos. A verdade, meu amigo, minha amiga, é que você foi criado para mais do que apenas sobreviver aos seus dias. Você foi criado para florescer, para prosperar, para viver em vitória. E essa vida de vitória não começa na linha de chegada, ela começa de joelhos, na linha de partida de cada manhã. Começa nessa primeira sagrada e poderosa conversa do dia. É o seu escudo sendo erguido, sua espada sendo afiada e seu espírito sendo preenchido antes mesmo que o primeiro desafio se apresente. É o segredo mais simples e, ao mesmo tempo, o mais profundo para transformar não apenas o seu dia, mas toda a sua vida. É a decisão de se conectar à fonte de toda a força antes de enfrentar um mundo que tenta a todo custo te deixar fraco e desconectado. E agora que entendemos que essa primeira conversa do dia é o nosso ato de nos conectarmos à fonte de toda a força, a pergunta natural é como? Como fazemos essa conexão ser real, profunda e transformadora, em vez de apenas uma repetição de palavras vazias? A resposta está no passo que daremos agora. Mas antes de darmos este passo juntos, um convite rápido e poderoso, se você está decidido a silenciar o barulho do mundo para finalmente ouvir a voz de Deus, escreva aqui, nos comentários, a frase "Senhor, fala comigo". Cada comentário não é apenas um texto, é um ato de fé, um tijolo que estamos colocando juntos na construção de um altar de adoração e entrega bem, aqui, agora. Sua declaração de fé fortalece a fé de outra pessoa. Muito bem. O passo que precisamos dar é o de preparar o coração para receber. Imagine que a sua alma é um terreno. Todos os dias, antes mesmo de você perceber o mundo, joga sementes nesse terreno. Sementes de ansiedade. Através das notícias, sementes de inveja. Através das redes sociais, sementes de medo. Através das incertezas financeiras, sementes de amargura. Através de lembranças,
dolorosas. Se você simplesmente começar a orar em cima desse terreno cheio de ervas daninhas, a sua oração terá dificuldade para criar raízes. Preparar o coração é o ato de limpar o terreno. É o momento sagrado de arrancar as ervas daninhas, de arar a terra, de torná-la macia e receptiva para que a semente da palavra de Deus possa cair e gerar frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Então, como fazemos isso na prática? Onde quer que você esteja agora, eu te convido a fazer isso comigo. Não apenas ouça, mas participe deste momento. O primeiro passo é encontrar um refúgio de silêncio. E eu não estou falando de um silêncio perfeito e absoluto. Para muitos de nós, isso é impossível. O seu refúgio pode ser a cadeira da cozinha antes de todos acordarem. Pode ser dentro do seu carro, no estacionamento, antes de entrar para o trabalho. Pode ser no seu quarto, com a porta fechada, por apenas 5 minutos. O lugar físico não é o mais importante. O que importa é a sua intenção de se separar do caos por um instante. Feche os seus olhos, se for possível. Respire fundo, bem fundo. Sinta o ar enchendo os seus pulmões. E ao soltar o ar, imagine que você está soltando a tensão, a pressa, a urgência que o mundo impõe sobre você. Respire fundo mais uma vez. E solte. Este é o seu ato de declarar: mundo, espere um pouco. Agora, este momento é sagrado. Este momento pertence a mim e ao meu Deus. Agora vem o passo mais difícil: silenciar o barulho de dentro. Porque muitas vezes o maior barulho não vem de fora, mas da nossa própria mente. É a lista de tarefas que já começa a gritar. São as preocupações que zumbem como abelhas agitadas. São as vozes da autocrítica, da dúvida e do medo que formam um comitê barulhento dentro da nossa cabeça. Não lute contra esses pensamentos. Não tente expulsá-los à força, pois isso só os tornará mais fortes. Em vez disso, reconheça-os. Dê nome a eles. Em silêncio, diga: Senhor, aqui está a minha preocupação com aquela conta. Eu a vejo. E agora, eu a coloco diante de ti. Pai, aqui está a minha ansiedade sobre a saúde da minha família. Eu a sinto e eu a entrego em tuas mãos. Deus, aqui está a minha frustração com o meu trabalho. É real. E eu a deposito aos teus pés. Imagine cada uma dessas preocupações como uma pedra pesada na sua mão. Uma por uma, visualize-se colocando essas pedras no pé da cruz de Cristo. Elas são pesadas demais para você carregar, mas para Ele, elas são leves. Este é o ato de esvaziar o coração. É criar espaço. Com o coração um pouco mais leve, o próximo passo é a sinceridade. Deus não está buscando poetas. Ele não se impressiona com palavras bonitas ou com discursos teológicos complexos. Ele está buscando filhos. Ele anseia pela sua verdade, pela sua autenticidade. Muitos de nós chegamos para orar usando máscaras. A máscara de que está tudo bem. A máscara do cristão forte que nunca duvida. A máscara de quem tem todas as respostas. Deus te convida a tirar essas máscaras. Ele já vê o seu coração de qualquer maneira. Ele sabe da sua dor, da sua confusão, da sua raiva, da sua decepção. E Ele não te rejeita por causa disso. Pelo contrário, é nesse lugar de vulnerabilidade que Ele mais anseia por te encontrar. Pense numa criança pequena que cai e rala o joelho. Ela não prepara um discurso para falar com o pai. Ela não pensa:
preciso usar as palavras certas para descrever a minha dor. Não. Ela simplesmente corre para os braços do pai, chorando, com o joelho sangrando, e se lança ali, sabendo que encontrará segurança, consolo e cura. É assim que Deus te convida a se aproximar dele. Se você está com raiva, diga a ele. Se você está decepcionado, derrame o seu coração. Se você se sente perdido e sem fé, confesse a sua fraqueza. A oração mais poderosa não é a mais eloquente, mas a mais honesta. É nesse lugar de honestidade radical que a verdadeira intimidade com Deus nasce. É quando você para de tentar impressioná-lo e simplesmente se permite ser amado por ele exatamente como você é. E finalmente, depois de aquietar o corpo, esvaziar a mente e abrir o coração com sinceridade, vem o ato final de preparação, a rendição e a expectativa. Eu quero que você faça algo físico agora. Onde quer que esteja, abra as suas mãos e coloque-as viradas para cima sobre os seus joelhos ou ao seu lado. Este é um ato físico que reflete uma verdade espiritual profunda. A maior parte do tempo, nós vivemos com os punhos cerrados. Nós seguramos com força os nossos planos, o nosso controle, as nossas mágoas, os nossos direitos. E enquanto nossos punhos estão cerrados, nós não conseguimos receber nada do que Deus quer nos dar. Abrir as mãos é o seu símbolo de rendição. É você dizendo: Senhor, eu solto. Eu abro mão do meu controle. Eu libero a necessidade de entender tudo. Eu entrego os meus planos, a minha agenda, o meu cronograma. Eu confio em Ti mais do que confio em mim mesmo. E com as mãos abertas, você não apenas entrega, mas também se posiciona para receber. A oração não é um monólogo, é um diálogo. Você não está apenas falando com uma parede. Você está falando com o Deus vivo que anseia por falar de volta com você. Então, prepare-se não apenas para falar, mas para ouvir. Crie a expectativa no seu espírito de que Deus vai te encontrar neste momento. Ele pode falar através de um versículo que vem à sua mente. Ele pode falar através de uma sensação de paz que inunda a sua alma e acalma a sua ansiedade. Ele pode falar te dando uma nova perspectiva sobre um problema antigo. Ele pode te dar uma força que você não tinha um minuto atrás. Prepare o seu coração para receber o seu amor, a sua graça, a sua direção, a sua força. Não venha para este momento esperando sair da mesma forma que entrou. Venha com a fé expectante de uma criança na manhã de Natal, sabendo que o seu pai tem presentes bons e perfeitos para te dar. Agora sim, com o terreno da alma limpo, com o coração despido de máscaras, com as mãos abertas, em rendição e com o espírito cheio de expectativa, agora estamos prontos. Não estamos mais do lado de fora, gritando para o céu. Nós fomos convidados a entrar na sala do trono da graça. E é a partir deste lugar de preparação, deste lugar de intimidade e reverência, que a nossa verdadeira conversa com Deus pode, de fato, começar. Vamos juntos agora, com fé, nos aproximar dele. E é a partir deste lugar, com o coração preparado e as mãos abertas, que a nossa conversa começa. Antes de nos derramarmos completamente, quero te convidar a um ato profético, um ato de fé que vai ecoar nos céus. Aqui mesmo nos comentários, escreva qual é a primeira coisa pela qual você é genuinamente grato nesta manhã. Pode ser algo simples, o cheiro do café,
o sorriso de um filho, a cama quente, o fato de poder respirar. Vamos criar uma avalanche de gratidão aqui e agora. Cada comentário de gratidão é uma arma contra o desânimo, não apenas para você, mas para quem vai ler. Faça isso agora. E então, juntos, em um só espírito, vamos orar. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, dono do tempo e da eternidade. Eu me aproximo de Ti nesta manhã, não com a arrogância de quem merece, mas com o tremor humilde de um filho que foi convidado a entrar. Eu entro na Tua presença, não porque eu seja bom, mas porque Tu és. Eu me coloco diante do Teu trono, não confiando na minha própria justiça, que é como um trapo sujo, mas coberto e protegido pela justiça perfeita de Cristo Jesus. E a primeira palavra que brota da minha alma, o primeiro som que o meu espírito anseia por emitir, é simplesmente obrigado. Obrigado, Senhor, pelo milagre silencioso que aconteceu enquanto eu dormia. Obrigado pelo meu coração, que não parou de bater, pelos meus pulmões, que não pararam de buscar o ar. Obrigado pelo dom inestimável e tantas vezes esquecido da vida. Eu não tomei este dia como garantido, Pai. Eu sei que enquanto eu dormia em paz, muitos deram seu último suspiro. Enquanto eu acordei sob um teto, muitos não têm onde se abrigar. Enquanto eu abri os olhos para a luz de um novo dia, muitos gostariam de ter tido essa mesma chance. Então, a minha gratidão não é superficial. Ela vem de um lugar profundo de reconhecimento de que cada segundo de vida é um presente imerecido da Tua graça. Obrigado pela Tua fidelidade, que me guardou durante a noite pelos Teus anjos, que acamparam ao meu redor e me protegeram de perigos que os meus olhos nem viram. Meu coração transborda de gratidão, Pai. Obrigado pela minha família, por cada pessoa que o Senhor colocou na minha vida para me amar, me desafiar e me ajudar a crescer. Obrigado pelo pão, que pela Tua misericórdia não faltou na minha mesa. Obrigado pelo trabalho que me deste, a fonte do meu sustento. Mesmo com os desafios, mesmo com as dificuldades, eu escolho te agradecer, porque sei que até as lutas que Tu permites são ferramentas nas Tuas mãos para forjar em mim um caráter mais forte, uma fé mais resiliente. Perdoa-me pelas vezes em que murmurei, pelas vezes em que reclamei daquilo que na verdade era uma bênção disfarçada. Limpa os meus lábios da queixa e enche a minha boca com o Teu louvor. Eu escolho, como um ato de vontade, ser grato hoje. E é a partir deste lugar de gratidão, Pai amado, que eu faço o movimento mais importante desta manhã. Eu me rendo. Eu entrego tudo. Eu abro mão. Neste exato momento, com um ato de fé, eu pego este dia que está à minha frente. Um dia ainda intocado, cheio de horas, minutos e segundos desconhecidos, e eu o coloco inteiro em Tuas mãos poderosas e amorosas. Este dia não é meu, ele é Teu. Eu te entrego, Senhor, os meus planos, aqueles que eu tracei cuidadosamente na minha mente, a minha agenda, as minhas metas, a minha lista de tarefas. Eles são rascunhos frágeis, feitos pela minha sabedoria limitada. Eu os submeto à Tua sabedoria infinita. Se os meus planos estiverem alinhados com os Teus, abençoa-os e faz com que prosperem. Mas se eles estiverem fora da Tua vontade, se eles me levarem por um caminho que me afasta de Ti, eu te peço, Pai, desfaz os meus planos,
frustra as minhas intenções, fecha as portas que eu estou tentando forçar. Eu prefiro a frustração de um plano meu que foi desfeito por ti do que o sucesso de um plano que me levará para longe da tua presença. Eu troco a minha agenda pela tua direção soberana. Eu rendo a minha vontade à tua, porque eu confio que a tua vontade é sempre boa, sempre perfeita e sempre agradável. Eu te entrego, Senhor, as minhas preocupações. Pai, tu as conheces uma por uma. Elas são como pedras pesadas dentro da minha mochila emocional. A preocupação com as finanças, com aquela conta que está para vencer. A ansiedade sobre a saúde de alguém que eu amo. O medo do futuro, da incerteza do e se. Eu tentei carregá-las sozinho e elas só me trouxeram dores nas costas e noites mal dormidas. Agora, eu as tiro da minha mochila, uma por uma, e eu as lanço sobre ti, porque a tua palavra me garante que tu cuidas de mim. Eu deposito no teu altar cada pensamento ansioso, cada cenário catastrófico que a minha mente insiste em criar. E eu escolho receber em troca a tua paz. Aquela paz que o mundo não entende, a paz que guarda o meu coração e a minha mente mesmo em meio à tempestade. Eu te entrego, Senhor, as minhas fraquezas e as minhas falhas. Eu não venho a ti como alguém que tem tudo sob controle. Eu venho como sou. Eu entrego a minha impaciência, o meu temperamento, a minha tendência a julgar os outros. Eu entrego as minhas inseguranças, aquele sentimento de que não sou bom o suficiente. Eu entrego as minhas feridas do passado, as mágoas que eu ainda guardo, a falta de perdão que envenena a minha alma. Eu coloco tudo isso aos pés da cruz. Eu peço que o sangue de Jesus me purifique, me lave, me renove. Perdoa os meus pecados, Pai. Perdoa as minhas falhas de ontem, as palavras que eu não deveria ter dito, as atitudes que não te honraram. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Eu não quero começar este dia carregando o lixo de ontem. Eu recebo o teu perdão e a tua graça que me tornam novo nesta manhã. E por fim, Pai, eu me entrego. Eu entrego a minha vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a ti. Usa-me hoje. Usa as minhas mãos para ajudar os meus pés, para ir onde tu me enviares, a minha boca, para falar palavras de vida e de esperança. Usa os meus talentos, os meus recursos, o meu tempo. Que a minha vida hoje não seja sobre mim, sobre a minha glória, sobre o meu conforto. Que seja sobre ti. Que as pessoas que cruzarem o meu caminho hoje possam ver um reflexo do teu amor através de mim. Que eu possa ser um canal da tua paz em um mundo cheio de conflitos. Que eu possa ser um farol da tua esperança em um mundo que se afoga em desespero. Este dia não é meu, Senhor. Ele é teu. Eu sou teu. Faça a tua vontade em mim e através de mim. Eu confio em ti. Eu descanso em ti. E eu recebo este novo dia não com medo, mas com fé, sabendo que o meu Pai está no controle de todas as coisas. E é deste lugar de entrega total, Pai, com meu dia e minha vida completamente depositados em tuas mãos, que eu ouso pedir. Não peço como um chefe dando ordens, mas como um filho que sabe que sozinho não consegue dar o próximo passo. E antes de clamarmos juntos por essa força e proteção, eu quero que você faça algo muito poderoso. Se você tem um nome, apenas um nome de alguém que você ama e que precisa desesperadamente
da proteção de Deus, hoje escreva este nome nos comentários. Não precisa explicar a situação, apenas o nome. Vamos transformar esta sessão de comentários em um memorial de intercessão, um lugar onde levantamos uns aos outros diante do Pai. Eu vou orar por cada nome que eu ler. Faça isso agora e sinta o poder de não lutar sozinho. Agora, com o coração aberto, vamos clamar. Amado Pai, eu olho para as horas que se estendem à minha frente e eu reconheço com toda a sinceridade da minha alma a minha total fraqueza. Há desafios no meu caminho que, na minha própria força, parecem montanhas impossíveis de escalar. Há conversas que eu preciso ter que me enchem de ansiedade. Há tarefas para cumprir que exigem uma energia que eu sinto que não possuo esta manhã. Há gigantes da tentação que tentarão me derrubar, gigantes do desânimo que tentarão me paralisar, gigantes do medo que tentarão me fazer recuar. Sozinho, eu sou um alvo fácil. Sozinho, a minha força de vontade é como uma vela no meio de uma ventania pronta para se apagar ao primeiro sopro. Por isso, eu não peço um pouco de ajuda. Eu clamo pela tua força sobrenatural. Eu não quero apenas sobreviver a este dia, Pai. Eu quero vencê-lo. Eu peço que o teu Espírito Santo venha agora e me preencha de uma maneira nova e poderosa. Assim como a tua palavra promete que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, eu coloco a minha esperança em ti e peço, renova a minha força agora, Senhor. Troca a minha fraqueza pela tua força que não conhece limites. Troca o meu cansaço pela tua energia que nunca se esgota. Fortalece o meu espírito, Pai, para que eu possa dizer não para o que te desagrada e sim para a tua vontade, mesmo quando for difícil. Fortalece a minha mente para que ela seja um campo guardado pela tua verdade, rejeitando cada seta de mentira, negatividade e dúvida que o inimigo tentar lançar. Fortalece o meu corpo físico, dá vigor aos meus membros cansados, para que eu possa servir-te e cumprir o meu propósito com excelência e paixão. Que a tua alegria, Senhor, não a felicidade que depende das circunstâncias, mas a alegria profunda que brota da tua presença, seja a minha verdadeira e inabalável força hoje. E junto com a tua força, Pai, eu clamo desesperadamente pela tua proteção divina. Eu sei que vivo em um mundo onde o mal é real. Existem perigos que eu posso ver e incontáveis outros que são invisíveis aos meus olhos. Existem armadilhas preparadas no meu caminho, planos do inimigo para me fazer tropeçar, me envergonhar e me afastar de ti. Por isso, eu me coloco debaixo da cobertura do teu poder protetor. Cobre-me, Senhor, com o sangue precioso e poderoso de Jesus Cristo. O sangue que fala de perdão, de redenção e de vitória. Eu declaro que há um círculo de sangue ao meu redor e que nenhuma força das trevas pode ultrapassá-lo. Eu visto pela fé a armadura completa de Deus que tu preparaste para mim. Eu coloco o cinto da verdade para que eu viva em integridade e não seja enganado pelas mentiras. Eu coloco a couraça da justiça, guardando o meu coração de toda acusação e condenação. Eu calço os meus pés com a preparação do Evangelho da Paz,
para que eu ande em estabilidade e seja um portador de paz por onde eu for. Acima de tudo, eu levanto o escudo da fé, um escudo grande e forte, capaz de apagar não alguns, mas todos os dardos inflamados do maligno. Os dardos da dúvida, do medo, da luxúria, da amargura. Eles se apagarão ao tocar no meu escudo. Eu coloco o capacete da salvação, protegendo a minha mente, a minha identidade, a certeza de que sou teu filho amado. E eu pego a única arma de ataque, a espada do Espírito, que é a tua palavra viva e eficaz para resistir ao inimigo e fazê-lo fugir. Com essa armadura, eu declaro com ousadia a tua promessa. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará, e toda língua que se levantar contra mim, em juízo, eu a condenarei. Esta é a minha herança como teu servo. Pai, eu peço que tu envies os teus anjos, anjos poderosos, ministradores da tua vontade, para acamparem ao meu redor. Que eles me guardem em todos os meus caminhos. Que eles protejam a minha casa, criando uma muralha de fogo celestial ao redor dela, para que nenhum mal se aproxime, nenhuma praga chegue à minha tenda. Guarda a minha família. Senhor, onde quer que eles estejam hoje, no trabalho, na escola, na rua, que os teus anjos os acompanhem. Cobre-os com a tua proteção. Livra-os de acidentes de violência de pessoas com más intenções de toda e qualquer forma de mal. Protege, Pai, a minha entrada e a minha saída desde agora e para sempre. Que eu possa ir em segurança e voltar em paz. Que em Ti, e somente em Ti, eu encontre meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro, bem presente na hora da angústia. Eu não confio em carros, nem em cavalos. Eu não confio na minha própria prudência, nem na força do meu braço. Eu confio no nome do Senhor meu Deus. Em Ti eu me sinto seguro. Eu não preciso temer as notícias ruins, nem a instabilidade do mundo, porque o meu fundamento não está neste chão que treme, mas está na rocha eterna que é Cristo. Com a tua força me preenchendo e a tua proteção me cercando, eu posso enfrentar este dia. Não com arrogância, mas com uma confiança santa e silenciosa de que o meu Pai está no controle e está cuidando de mim. Obrigado por seres o meu escudo, a minha fortaleza e o meu libertador. Amém. E assim, Pai, debaixo da tua proteção e preenchido pela tua força, eu me sinto seguro. Mas um soldado forte e protegido, sem as ordens do seu comandante, fica perdido no campo de batalha. Ele pode ter a melhor armadura e a espada mais afiada, mas se não souber para onde marchar, sua força é inútil. É por isso que agora o meu coração clama por direção. E antes de buscarmos juntos essa sabedoria do alto, eu quero te fazer um convite para um exercício de fé. Pense em uma decisão, apenas uma que você precisa tomar hoje ou nos próximos dias e que te causa incerteza. Pode ser algo grande ou pequeno. Sem dar detalhes, apenas comente aqui: Senhor, me dá sabedoria. Cada comentário será como uma vela acesa, um pedido coletivo que sobe aos céus, clamando por clareza em um mundo de confusão. Junte-se a nós neste clamor, e com nosso coração unido neste propósito, vamos pedir. Senhor meu Deus, a tua palavra é uma lâmpada
para os meus pés e uma luz para o meu caminho. E hoje, mais do que nunca, eu preciso dessa luz. O mundo ao meu redor está cheio de vozes, de opiniões, de achismos. A todo momento, sou bombardeado com informações, com caminhos que parecem certos, com propostas que parecem boas. A minha própria mente, tantas vezes, é um labirinto de pensamentos confusos, de dúvidas, de medos, que distorcem a minha percepção da realidade. É tão fácil me perder. É tão fácil dar um passo em falso, tomar uma decisão baseada na emoção, no impulso ou na pressão dos outros e depois ter que lidar com as consequências dolorosas. Por isso, eu venho a ti com um coração humilde, reconhecendo que a minha sabedoria é falha e limitada. A tua palavra declara de forma tão linda e simples que se algum de nós tem falta de sabedoria, que a peça a ti, que a todos dá liberalmente, sem lançar em rosto, e ser-lhe-á concedida. Pai, eu me agarro a essa promessa hoje como um náufrago se agarra a uma boia. Eu tenho falta de sabedoria. Eu preciso desesperadamente da tua. E eu te peço agora, dá-me sabedoria do alto. Não a sabedoria deste mundo, que é loucura diante de ti, mas a sabedoria que vem do céu, que é, em primeiro lugar, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Dá-me sabedoria, Senhor, para as pequenas e grandes decisões deste dia. Dá-me sabedoria para usar as minhas palavras. Que a minha boca não seja uma fonte de fofoca, de crítica ou de reclamação. Ajuda-me a saber quando falar e, talvez mais importante, quando ficar em silêncio. Que as palavras que saírem de mim hoje sejam como maçãs de ouro em salvas de prata, palavras que edificam, que consolam, que trazem vida e esperança para quem ouve. Livra-me de falar sem pensar, de ferir com a minha língua aqueles que tu colocaste ao meu redor. Dá-me sabedoria para lidar com as pessoas. Cada pessoa que cruzar o meu caminho hoje é alguém por quem Cristo morreu. Ajuda-me a enxergá-las através dos teus olhos. Dá-me paciência com aquela pessoa difícil no meu trabalho. Dá-me compaixão para entender a dor por trás da atitude grosseira de alguém. Dá-me um espírito perdoador para com aqueles que me ofenderam. Que eu seja rápido para ouvir, tardio para falar e tardio para me irar. Que eu possa refletir o teu caráter, a tua graça e o teu amor em todas as minhas interações. Dá-me discernimento, Pai, um discernimento aguçado pelo teu Espírito Santo. Ajuda-me a enxergar além das aparências, a perceber as intenções por trás das palavras, a distinguir a verdade da mentira, o joio do trigo. Abre os meus olhos espirituais para que eu possa reconhecer as oportunidades que vêm de ti e as distrações que o inimigo coloca no meu caminho para me desviar do teu propósito. Não me deixes ser enganado por propostas que brilham por fora, mas que por dentro estão vazias e me afastarão de ti. Que o meu sim seja sim e o meu não seja não guiado pela tua voz e pela tua verdade. E acima de tudo, Pai, guia os meus passos. A tua palavra diz que o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Eu já entreguei os meus planos a ti. Agora eu peço, dirige os meus passos, um de cada vez. Talvez eu não consiga ver a estrada inteira, mas se tu iluminares o próximo passo, eu o darei com fé.
Abre as portas certas para mim hoje. Aquelas portas que ninguém pode fechar. Portas que me levarão para o centro da tua vontade. E com a mesma intensidade, eu te peço, fecha as portas erradas. Bate na minha cara as portas que não são para mim, mesmo que eu esteja insistindo nelas. Livra-me dos atalhos, que na verdade são desvios para longe do meu destino em ti. Eu quero que a tua voz seja a mais alta e a mais clara na minha vida hoje. Ajuda-me a sintonizar a frequência do céu. Silencia o barulho da minha própria ansiedade, o grito do meu ego, os sussurros do inimigo. Que o teu Espírito Santo, o meu consolador e conselheiro, fale ao meu coração de forma clara. Seja através da tua palavra, seja através de uma circunstância, seja através do conselho de um irmão sábio, seja através daquela paz inexplicável que confirma uma decisão. Ensina-me a ser sensível ao teu toque, à tua direção. Eu abandono agora a necessidade de me apoiar no meu próprio entendimento. Isso só me trouxe confusão e estresse. Hoje, eu escolho confiar em ti de todo o meu coração. Eu escolho reconhecer-te em todos os meus caminhos, em cada decisão, em cada conversa, em cada tarefa. E eu descanso na tua promessa, de que se eu fizer isso, tu endireitarás as minhas veredas. Tu tornarás o caminho torto em um caminho reto. Tu iluminarás o caminho escuro. Eu não preciso ter todas as respostas, porque eu conheço aquele que é a resposta. Eu não preciso conhecer todo o caminho, porque eu ando de mãos dadas com aquele que é o caminho. Guia-me, Senhor, lidera-me, e eu te seguirei. Amém. E depois de buscar a tua direção, Pai, eu não posso permanecer em silêncio passivo, esperando que as coisas aconteçam. A fé que recebe a tua sabedoria precisa encontrar uma voz. A fé que confia na tua proteção precisa se levantar e falar. Este não é o momento de me encolher. Este é o momento de tomar posse. É o momento de alinhar a minha boca com a tua palavra e declarar em voz alta a realidade do teu reino sobre a minha vida e sobre este dia. E antes de tomarmos posse da nossa vitória, quero que você cele este momento com uma palavra de fé. Não importa o tamanho da montanha à sua frente, não importa quão impossível a situação pareça, comente agora com a palavra recebo. Simplesmente recebo. É a sua alma dizendo sim para as promessas de Deus. É o seu espírito se abrindo para o milagre. É o seu ato de fé que move os céus. Faça isso agora e sinta a mudança na atmosfera ao seu redor. Agora, com o coração cheio de fé e a autoridade que me foi dada como filho do Deus Altíssimo, eu começo a declarar. Pela fé, eu olho para este dia que se desdobra diante de mim e eu me recuso a chamá-lo de apenas mais um dia. Eu me recuso a encará-lo com pessimismo ou com o medo baseado nas experiências de ontem. Em vez disso, eu abro a minha boca e concordo com o céu. Eu declaro que este é o dia que o Senhor fez. Portanto, eu não vou apenas tolerá-lo. Eu não vou apenas sobreviver a ele. Eu farei uma escolha deliberada, um ato de guerra contra o desânimo. Eu vou me alegrar e regozijar nele. A minha alegria hoje não será um produto das minhas circunstâncias. Ela não vai depender de as pessoas serem gentis comigo, do trânsito fluir bem
ou de eu receber apenas boas notícias. Não. A minha alegria hoje está fundamentada na verdade imutável de que o Criador do Universo fez este dia. Ele está no controle deste dia. E Ele tem um propósito para mim neste dia. Portanto, eu declaro alegria sobre a minha manhã, declaro contentamento sobre a minha tarde e declaro paz sobre a minha noite. A alegria do Senhor é e será a minha força. Pela fé, eu olho para o espelho e me recuso a ver a imagem que as minhas falhas passadas, as palavras negativas de outras pessoas ou as minhas próprias inseguranças tentam projetar. Eu rejeito a identidade de vítima de coitado, de fracassado. E eu declaro quem eu sou em Cristo Jesus. Eu declaro que sou mais do que vencedor. Eu não estou lutando para ir à vitória. Eu estou lutando a partir da vitória que Cristo já conquistou por mim na cruz. A batalha já foi vencida. O inimigo já foi derrotado e envergonhado publicamente. Hoje, a minha tarefa é simplesmente andar na luz dessa vitória. Eu declaro que sou uma nova criatura, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. O meu passado não tem mais poder sobre o meu presente, nem autoridade para definir o meu futuro. Eu sou filho amado de Deus, herdeiro das suas promessas e coberto pela sua graça. Esta é a minha verdadeira identidade e eu andarei nela hoje. Pela fé, eu me posiciono contra o espírito de medo que tenta paralisar esta geração. Eu me levanto contra a ansiedade que tenta sufocar a minha alma e roubar a minha paz. E eu declaro em voz alta a verdade da tua palavra. Deus não me deu um espírito de medo. Ele não me deu um espírito de covardia, de timidez, de intimidação. Pelo contrário, Ele me deu um espírito de poder para enfrentar os desafios. Um espírito de amor para vencer o ódio e a ofensa. E um espírito de equilíbrio de mente sã, de autocontrole, para não ser governado pelas minhas emoções. Portanto, eu tomo autoridade em nome de Jesus sobre todo pensamento de medo, toda crise de pânico, toda preocupação que tenta se assentar no trono do meu coração. Medo, você é um mentiroso e não tem lugar em mim. Ansiedade, você é uma intrusa e eu te ordeno a sair da minha mente agora. Eu escolho andar em poder, amor e equilíbrio mental durante todo este dia. Pela fé, eu olho para o caos do mundo, para as tempestades da vida, para as pressões que vêm de todos os lados, e eu declaro sobre o meu coração e sobre a minha mente a promessa infalível de Filipenses. Eu declaro que a paz de Deus, que excede todo e qualquer entendimento humano, guardará o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. Eu recebo essa paz agora. Não é a paz que o mundo dá, que depende da ausência de problemas. É a paz sobrenatural que existe apesar dos problemas. É uma paz que não faz sentido para a lógica humana. Eu a recebo como uma sentinela, um guarda celestial que monta acampamento na porta do meu coração, proibindo a entrada da perturbação. Eu a recebo como uma fortaleza ao redor da minha mente, impedindo que os pensamentos de preocupação invadam e estabeleçam uma fortaleza. Meu coração não se turbará, nem se atemorizará, porque a paz de Deus
é a minha guardiã. Pela fé, eu olho para as situações que parecem impossíveis, para as circunstâncias que parecem contrárias, para os momentos em que nada parece fazer sentido. E eu me agarro com toda a minha força à promessa soberana de Romanos 8:28. Eu declaro que todas as coisas, absolutamente todas as coisas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso significa que não existe acidente na minha vida, não existe acaso, não existe má sorte. O meu Deus é tão poderoso e tão soberano que Ele pega até mesmo os erros, as falhas, as decepções, os ataques do inimigo e os entrelaça como um mestre artesão em um plano maior para o meu bem e para a sua glória. Portanto, eu não preciso entender tudo. Eu só preciso confiar no artesão. Eu libero a necessidade de controlar os resultados e descanso na certeza de que por trás das cenas, meu Pai está trabalhando em meu favor. Pela fé, eu estendo as minhas mãos sobre a minha casa e sobre a minha família. Eu declaro que a minha casa não será um lugar de contenda, de gritaria e de confusão, mas será um santuário de paz, um refúgio de amor, um lugar onde a presença do Senhor habita. Eu declaro que a bênção do Senhor está sobre o meu cônjuge, sobre os meus filhos, sobre os meus pais. Eu os cubro com oração e declaro que eles são guardados, protegidos e guiados por Deus. Eu declaro que a salvação do Senhor alcança a minha casa inteira. Pela fé, eu declaro que andarei debaixo de um céu aberto. Eu declaro que o favor de Deus me cerca como um escudo. Onde quer que eu vá, o favor do Senhor vai à minha frente, abrindo portas, preparando o caminho, conectando-me com as pessoas certas. Eu declaro que a bênção de Deus não apenas me visita, mas ela me persegue e me alcança. Eu não vou correr atrás de bênçãos. Eu vou andar na minha identidade de filho, e as bênçãos me seguirão. Eu declaro que serei um canal de bênçãos. A bondade e a misericórdia de Deus não param em mim. Elas fluem através de mim para abençoar outros. Serei a resposta da oração de alguém hoje. Eu tomo posse de todas essas promessas. Elas não são um talvez. Elas são o meu sim e o meu amém em Cristo Jesus. Este não é um discurso de pensamento positivo. É um ato de concordância com a verdade eterna da Palavra de Deus. A vitória já foi consumada há 2000 anos na cruz do Calvário. Hoje eu não estou tentando conquistá-la. Pela fé, eu simplesmente ando nela. Eu penso, falo e ajo como o vitorioso que eu já sou em Cristo. E em nome dele, eu recebo este dia de vitória. Amém e amém. E agora, com o seu espírito fortalecido, com a sua mente em paz e com a sua boca cheia das declarações da Palavra de Deus, entenda algo crucial. Esta oração não termina aqui com o som da minha voz. Na verdade, ela nem sequer começou aqui. O que fizemos juntos foi simplesmente nos conectar a uma conversa que já estava acontecendo na eternidade. E agora a sua missão é carregar a atmosfera desta conversa sagrada com você para dentro do seu dia. O que fizemos neste momento não foi uma fuga da realidade. Foi o abastecimento para a realidade. Esta oração é o combustível que foi colocado no tanque da sua alma e agora você precisa dar a partida e viver a jornada. Então, antes de você se levantar para enfrentar o seu dia,
eu tenho um último chamado, talvez o mais importante de todos. Se você fez esta jornada de oração comigo, se você sentiu a presença de Deus, se o seu coração foi tocado, selado e transformado, eu quero que você honre este momento com uma ação final de fé. A fé que não é compartilhada morre. A bênção que não é dividida diminui. Pegue o link deste vídeo agora mesmo e envie para pelo menos 3 pessoas que você sabe que estão precisando desesperadamente de força e proteção. Seja a resposta da oração de alguém. Não guarde essa bênção só para você. E depois de enviar, volte aqui e comente missão cumprida. Vamos ver uma onda de compartilhamento de esperança acontecer começando agora. E agora, ouça com atenção. Levante-se. Respire fundo mais uma vez. Sinta a força que não era sua, a paz que não fazia sentido, a confiança que não vem de você. Isso é a presença de Deus habitando em você. Agora caminhe. Saia para o seu dia com a certeza absoluta de que você não está indo sozinho. O Deus que criou as estrelas e as chama pelo nome, o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho e fez o sol parar, é o Deus que caminha ao seu lado. Ele não está apenas te observando de longe. Ele vai à sua frente como um guia poderoso, preparando o seu caminho. Ele vai atrás de você como a sua retaguarda, te protegendo de ataques que você nem percebe. Ele está ao seu lado como um amigo fiel, sussurrando coragem ao seu ouvido. Ele está dentro de você, pelo seu Espírito Santo, te dando poder e discernimento a cada momento. Você está literalmente cercado por Deus. Ao longo do dia, as vozes do mundo tentarão te ensurdecer novamente. O estresse tentará te sufocar. A dúvida tentará roubar as sementes que foram plantadas no seu coração. E é aí que a sua parte começa. Lute para se lembrar. Quando a ansiedade bater à sua porta, não a convide para entrar e tomar um café. Lembre-se da paz que excede o entendimento que você clamou e diga: ansiedade, você não tem autoridade aqui. A paz de Deus é a guardiã do meu coração. Quando o sentimento de fraqueza e incapacidade surgir, lembre-se da força sobrenatural que você recebeu e declare: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando uma decisão confusa aparecer, lembre-se da sabedoria do alto que você buscou e faça uma pausa para ouvir a voz suave do Espírito. Esta oração não é uma vacina que te isenta dos problemas. Os problemas virão. As tempestades se levantarão. A diferença é que hoje você não enfrentará a tempestade de dentro de um barco frágil e sozinho. Você a enfrentará com o mestre da tempestade dentro do seu barco. E isso muda absolutamente tudo. O seu foco não estará mais no tamanho das ondas, mas no tamanho do seu Deus. A fé que você exerceu nesta manhã é o seu maior trunfo. Guarde-a. Alimente-a ao longo do dia com pequenos momentos de gratidão. Proteja-a, recusando-se a dar ouvidos à fofoca, à murmuração e à negatividade. Use-a tomando passos de coragem, mesmo quando sentir medo. Se esta mensagem foi uma bênção na sua vida, se você sentiu uma mudança real acontecendo no seu espírito, não deixe que isso seja apenas uma emoção passageira. Faça desta prática um compromisso diário, um compromisso inegociável. Para te ajudar nisso, se ainda não o fez, inscreva-se neste canal e ative o sininho das notificações. Assim,
Você nunca perderá o alimento espiritual diário que manterá a sua fé forte e a sua vitória constante. E como um ato final de declaração, como uma bandeira de fé que você ergue para que outros vejam, curta este vídeo. Cada curtida é como uma luz que você acende, ajudando a espalhar esta mensagem de esperança para mais pessoas que estão perdidas no escuro. Obrigado por ter dedicado estes preciosos e sagrados momentos da sua manhã para se conectar com Deus. Lembre-se de quem você é e a quem você pertence. Mantenha-se enraizado na palavra, permaneça elevado pelo Espírito e deixe que a luz de Cristo brilhe através de você de forma tão intensa que as pessoas ao seu redor não terão outra opção a não ser perguntar qual é o segredo da sua paz. Que Deus te abençoe abundantemente. Que Ele te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Até o nosso próximo encontro. Continue orando, continue louvando e, acima de tudo, continue caminhando nas promessas dele. Vá em paz e viva o seu dia de vitória.